Pessoal, queria falar para vocês sobre uma confusão que sempre se faz, as pessoas acreditarem que por ter a atuação de um Estado grande ali no país, aquilo se tornou socialista. Pessoal, isso não está correto, tá? Porque o que acontece para você ter uma sociedade socialista é que você tem que ter a coletivização dos meios de produção. Se não há, não há socialismo. Então, o que acontece? Você tem um Estado grande numa sociedade capitalista, até porque o capitalismo ele só foi criado devido à ação de um Estado grande, né? Então, quem criou as condições gerais de produção, as infraestruturas para que o capitalismo pudesse atuar foi o Estado. Então, quer dizer, Estado e capital andam de mãos dadas, né? Sempre andaram. Então, não é critério você dizer que o Estado grande significa então uma sociedade socialista, até porque se você pegar o exemplo da Coreia do Sul, quando foi uma ditadura, né, do General Park, que fez o país se desenvolver, criou as empresas grandes que nós temos hoje aí, como Samsung, por exemplo, tinha um Estado grande, tinha um planejamento, mas não quer dizer que ali era socialista, né? Até porque você tem empresas acumulando, você tem propriedade privada. Então, por exemplo, outra questão aí de equívoco que acontece, quando se fala do nazismo e do fascismo, né? Pela questão do corporativismo, a atuação do Estado ali grande, às vezes se pensa, era socialista. Não era, porque ainda tinha a propriedade privada dos meios de produção, né? Então você ainda tinha essa atuação grande do Estado, mas acompanhada, né, sempre aí da propriedade privada. As grandes corporações eram capitalistas, né? Então não tem socialismo, né? Dizer lá o nacional-socialismo, por exemplo, no nome do partido nazista do Hitler era apenas uma estratégia para atrair seguidores. O próprio Hitler reconhecia isso. Então, e aí, aliás, ele tinha isso muito claro, né? Ele tinha essa ideia dessa questão aí, dessa atração, né? Desse plano de atração muito claro para ele. Bom, pessoal, então, que fique claro aí, né? Então, capitalismo, você tem a propriedade privada dos meios de produção, você vai ter acumulação. E, por exemplo, se a sociedade não tiver livre comércio, ainda assim ela continua sendo capitalista, tá? Porque o livre comércio apenas é um ideal, né? Um ideal que, na verdade, poucas vezes na história se cumpriu daquele jeito livre, né? Completamente livre que os capitalistas liberais acreditam, né? Porque se você for olhar, né, como o capitalismo é desenhado no mundo, né, com a atuação das grandes corporações, né, de como os países cresceram, os países eles acabam caminhando para a concentração de capital aí em muitos exemplos, né, pessoal? Então, se a gente pegar as grandes empresas que existem hoje, aquelas que a gente consegue enxergar, né, aí porque elas se mostram, e aquelas também que não aparecem, né? A gente tem a atuação dessas empresas aí que não querem aparecer. Então, assim, pessoal, a gente tem essas questões aí para olhar, tá? Então, se a sociedade ela é socialista mesmo, ela vai ter a socialização dos meios de produção, ok? Então é o caso mínimo hoje no mundo, né? Nem mesmo a China a gente tem uma discussão aí se a China é capitalista ou socialista, mas no cotidiano, né, a China ainda é aliás, no cotidiano a China não é uma sociedade socialista, né? Ela tem ainda ali estruturas no Estado, né? Mas no cotidiano a China ela é praticamente capitalista, né? É que ela vai ter um planejamento ali, ela vai ter um encadeamento da produção no país, né? Que vai usar o Estado como iniciador, mas não quer dizer que ela seja uma sociedade socialista como era, por exemplo, a União Soviética, né? A União Soviética, sim, ela tinha ali a propriedade coletiva dos meios de produção, mas com o Estado mandando naquilo, né? Então, não tinha propriedade privada, né? Mas não quer dizer também que foi estabelecido lá o comunismo, né? Porque o comunismo, enfim, ele precisa que você tenha ali realmente assim todo o sistema gerido a partir da liderança da classe trabalhadora, da coletivização realmente organizada pela classe trabalhadora. Então o que nós tivemos lá foi, na verdade, uma coisa gerida mais pelo Partido Comunista, né, que acabou se tornando o grande gestor daquele país, né? Mas isso já é outra discussão, né, pessoal? Então tem que ficar claro isso aí, né, pessoal? Não se pode confundir aí o capitalismo, né, com o socialismo, né? Não se pode usar o Estado para dizer que apenas por se ter um planejamento estatal já virou socialista. Não é bem assim, tá? Se tem propriedade privada dos meios de produção e se tem acumulação, é capitalismo, pessoal. Então é isso, a gente fica por aqui. Obrigado e até a próxima.